Boa tarde, boa noite, não sei qual é que você está vendo esse vídeo. Aqui é José Cristiano, do recém-fundado, criado por mim, canal Cidadão Mediano. Bom, gente, antes de tudo, vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar. Se você conhece alguém que por acaso for meu colega de trabalho ou de colégio, que acha que vai gostar da ideia de eu ter criado o canal, compartilha, não custa nada, vai me ajudar muito. Se não compartilhar também, só o ato de você se inscrever no canal já me sinto honrado. Mas enfim, gente, o porquê a criação desse canal? Bom, pra quem me conhece, né, gente, sabe que eu sempre fui um cara assim meio falastrão, aquele cara que se empolga quando está nos grupos de WhatsApp e tem um determinado assunto, tem a polêmica da semana, é o time de futebol, o assunto pode ser política, o assunto pode ser comportamento de casais, comportamento humano, enfim. Eu sempre fui um cara meio falastrão, de me empolgar, entendeu? De às vezes estar no trabalho, ou às vezes até, digamos assim, em momentos não apropriados, vendo pessoas tendo suas aflições cotidianas, diárias, mundanas, fugazes, enfim, e chamar no canto e conversar, ouvir e tal. Sempre fui assim. Muitas vezes eu ajudei pessoas, muitas vezes acabei sendo inoportuno, muitas vezes acabei sendo chato e, digamos assim, querendo fazer a coisa certa, falando até algo interessante, mas no momento errado. E eu conversando um dia com um amigo meu, tempo de colégio, vou citar o nome dele porque ele é o cara que me deu essa ideia. No caso, o Giovanni me disse assim, ó, Cristiano, tem um cara que fala de tudo, tu é meio esponja, tu tem, digamos assim, tu fala razoavelmente bem, tem uma boa cultura geral. Por que você não faz um canal? Por que você não expõe essas ideias na internet, com tanta coisa rasa, com tanta porcaria que tem lá? Eu confesso, pessoal, que no primeiro momento eu não quis, fui resistente, eu me deixei levar pelas minhas amarras, pelas minhas crenças limitantes e não fiz. Só que o tempo foi passando e aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? E me puxou diversos pensamentos, coisas que estavam dentro de mim lá atrás. Veja bem, pessoal, eu tô com 46 anos. Eu sempre fui um cara muito esquemático, muito samba de uma nota só, fazer coisa através da construção, muito planejado e tal. E nesse mundo que a gente vive hoje, eu penso que assim, ó, se você quer algo mais, né? Uma coisa tão óbvia, você tem que fazer algo diferente, de repente tem algo fora da curva. Se você tem um talento ou uma potencialidade que você nunca aplicou, você tem que passar a aplicar aquilo. E eu tenho essa coisa de ser falante. Mas para chegar digamos, na coragem de criar um canal, eu tive que voltar no tempo. Eu tive que voltar 30 anos no tempo, naquele adolescente que estudava no Dom João Becker no segundo grau. O que ele tinha? Quem foi meu colega lá no Dom João Becker, lá em Porto Alegre, no segundo grau, sabe muito bem que eu era digamos assim, um adolescente, um rapaz de 15 anos que gostava muito de ler. Eu ia para a biblioteca e ali eu lia de tudo, pessoal. Eu lia... Eu era aquele cara que ficava esperando o cara desocupar 0 hora para poder ler. Eu li a revista Veja, e foi ali que eu li muita coisa, digamos, de literatura. Eu lia muito Hemingway, Machado de Assis, Proust, James Joyce, Hermann Hesse, Érico Veríssimo, Jorge Amado, enfim, que me legou essa leitura, algo, digamos assim, um bom vocabulário, uma mediana boa capacidade analítica. Entendeu? E na época eu tinha o sonho de ser escritor. Então eu escrevia contos, eu digitava, eu tenho até hoje uma máquina de escrever, Olivetti Leteira 25, se eu não me engano. Uma hora eu mostro pra vocês, ela tá aqui guardada, escrevia contos, mostrar pros meus amigos mais próximos, enfim. Mas aí, chegando aos 18 anos, né? Chegando naquela fase que eu comecei a entrar na chamada Corrida dos Ratos, né? Naquela época era difícil você fazer faculdade, não tinha Enem, não tinha essas milhares de oportunidades que tem hoje. Então eu fui trabalhar. Então a vida toda eu trabalhei em depósito, a vida toda eu trabalhei em supermercado, e ali eu vi a Corrida dos Ratos, digamos assim, ó, o tempo passar, você correndo, você entrando cedo, saindo tarde, vendo muitos valores, vendo muito dinheiro passando, você abastecendo gôndola. Certamente muita gente vai me assistir que está se reconhecendo nisso, né? E o tempo passando, né, velho? E digamos assim, você vendo muito dos seus sonhos, daquilo que você ansiava na juventude, não acontecer.
né? Então um pouco da criação desse canal é resgatar esse jovem, José Cristiano, lá do Dojo Beck, cheio de sonhos, que sempre foi de humanas, que no primeiro grau gostava de geografia e história, e que no segundo grau passou a gostar muito de literatura, de vez em quando podia, filosofia, enfim. Eu sempre fui um cara mais das ciências humanas, me formei no segundo grau, não deu para passar na URGS na época, que era mais difícil do que hoje, o acesso era muito mais, digamos, o acesso ao conhecimento era muito mais concentrado, entendeu? Eu, como não era filho de rico, tive que trabalhar, né, gente? E nesse meio tempo, tudo passou, e nesses últimos anos também, gente, somando-se as angústias, as frustrações, os sonhos irrealizados daquele jovem que ficou lá atrás, houve as coisas que nós passamos nos últimos anos, como inovações disruptivas, nós vamos falar muito nesse canal sobre isso, crises econômicas, a pandemia, né, gente? Enfim, e os chamados conflitos geracionais. Eu vivi muito isso no emprego anterior que eu tive. Então, unindo tudo isso, essa coisa de sonhos frustrados, da inclinação para ciências humanas, para escrever. Muita gente falava que eu podia ter sido um jornalista, não fui. Acabei, graças a Deus, anos depois, me formando em administração, né? Então, um pouco disso, todo esse residual emocional ou intelectual, chame como vocês quiserem, eu vou tentar pôr aqui no canal, entendeu? Não incomodar mais as pessoas, digamos, nos grupos de WhatsApp, de família, de amigos, e tentar sintetizar, roteirizar e botar essas opiniões aqui. Eu espero que ajude, eu espero que todo mundo goste, entendeu? Né? Vai ser esse o intuito do canal Cidadão Mediano. O que é? É tudo isso que a gente passou nos últimos anos, as crises econômicas, enfim, a pandemia, os sonhos irrealizados, todos esses acontecimentos pessoais, globais, econômicos, as transformações humanas radicais que aconteceram na nossa vida e que, por muitas vezes, em mim, me deu uma angustiante sensação de impotência perante as coisas. Isso não foi só comigo. A minha geração está tomando muito remédio, muito antidepressivo, enfim. Então o canal Cidadão Mediano, o que é? Vai ser a minha visão, a minha perspectiva perante todos esses acontecimentos, sempre da visão do cidadão mediano, que muitas vezes não tem o poder de decisão de grandes coisas, mas ainda assim que não se entrega, que ainda assim quer ter ciência que ele pode controlar sua vida, pode melhorar, pode ir para frente, entendeu, pessoal? Então esse vai ser o perfil do canal. Eu vou tratar de diversos assuntos. De início vou por um vídeo por semana, e conforme a demanda, conforme a minha inspiração, conforme o tempo que eu for criando a rotina e tal, pode ser 2 por semana, enfim. O primeiro passo, gente, que eu tirei para a vida, ó, a gente quer fazer algo diferente. Em vez de a gente se perder na preparação pura e simples, digamos assim, de ficar, digamos assim, lendo a respeito de como começar, como fazer, se perdendo na preparação, é ler um pouco e começar. É tentar fazer algo fora da curva. Então esse canal Cidadão Mediano é a minha tentativa de fazer algo fora da curva na minha vida. No que vai dar, não sei. Agora, se uma pessoa me der a honra de ver esse vídeo e gerar 1, 2, 3, 4, 5 visualizações, eu já me dou satisfeito. Porque essa pessoa, nesse mundo conturbado, difícil que vivemos, dedicou a me ouvir, eu já me considero um vencedor. Porque lembre-se, o ativo mais importante que nós temos não é o dinheiro, é o tempo. E o tempo não volta. Então, por hora eu vou me dispersando. É isso, pessoal. Voltando, inscreva-se no canal, assine o joinha, compartilhe, tenha uma boa semana de trabalho, enfim, na sua rotina. Brevemente, mais vídeos e segue o baile. E por enquanto é só. Valeu!